Olá, eu sou o Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Nós vamos discutir, como sempre fazemos, sobre o cenário perspectivo que temos, sobre o cenário do mês de março, a rentabilidade dos fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Advisory, Claritas Inflação Institucional, bem como o portfólio que temos e as nossas perspectivas de investimentos. Bom, pessoal, o mês de março foi um mês onde a gente teve um cenário muito positivo para o cenário internacional. A gente teve as bolsas de valores ao redor do mundo subindo fortemente, um S&P subindo mais de 3%. A gente teve uma revisão de cenário de crescimento, principalmente nas grandes economias, principalmente notadamente nos Estados Unidos, após um PIB mais forte no final do ano passado e um começo de ano muito forte, com o PIB aí rodando perspectiva para esse ano na ordem de 2%, ligeiramente superior ao que a gente esperava no início do ano. A gente também teve números mais positivos da economia chinesa também nesse primeiro trimestre, fazendo com que a gente revisitasse nosso cenário de crescimento para o primeiro TRI, para um número um pouco mais forte, mas o nosso cenário do ano continua um cenário de crescimento chinês na ordem de 4,6%, mas tudo isso acaba reacendendo um cenário que é o cenário inicialmente acessado por nós, que é um cenário sobre o ciclo de corte de juros e os estímulos necessários que os bancos centrais irão fazer, assim como os governos através de seus ambientes fiscais. Quanto mais forte a economia, as economias ao redor do mundo, e mais devagar a desinflação nas suas inflações regionais, mais o ciclo de corte de juros, que passou muito precificado no ano passado, com o Federal Reserve americano, Jerome Powell, presidente, sinalizando um ambiente propício para o corte de juros já ao longo do segundo trimestre, na nossa visão, para as taxas básicas nos Estados Unidos. Isso acaba sendo revisitado. Então, o que acabou acontecendo é que, apesar do Fed continuar sinalizando 3 cortes de 25 bases para esse ano como seu cenário base, ou seja, os chamados dot plots, esse cenário entra em risco porque ele fica completamente data dependent, ou seja, se a gente tiver números da economia americana mais fortes, com expansão das suas bases, como ISM, PMIs, na parte de serviços, se a gente tiver números de inflação mais fortes, dado que a gente viu uma pujança muito grande ainda na economia americana, somado ao mercado de trabalho mais apertado, isso pode revisitar o cenário do Fed. O Fed pode passar a não cortar mais, como na nossa visão continua sendo o cenário base, 3 cortes de 25 iniciando em junho, para de repente o mercado começar a falar em 2 cortes de 25, ou nem isso, em virtude da gente entrar num período eleitoral no começo do terceiro trimestre desse ano nos Estados Unidos. Sendo assim, gente, a gente acha que o cenário de corte de juros global ele ficou mais desafiador, no sentido não de não existir, mas de haver um ciclo de corte de juros menor em virtude de um ambiente de atividade econômica mais forte, um mercado de trabalho mais aquecido, e uma inflação desinflando mais devagar. Com isso, essa reprecificação acabou acontecendo nos Estados Unidos. A gente teve uma curva de juros americana subindo fortemente no mês passado. A gente teve as principais bolsas continuando a performar bem, mas a gente teve também um cenário de dólar forte. Esse ambiente, como eu falei, um ambiente onde a gente teve China com uma melhora do seu ambiente conjuntural, mas estruturalmente na China, quando a gente olha o médio e longo prazo, continuamos a ver situações desconfortáveis no mercado imobiliário, continuamos a ver um governo extremamente intervencionista, tentando sustentar o crescimento. No curto prazo a gente entende sim que teve uma melhora tanto de atividade quanto de ativos de risco. A bolsa chinesa acabou subindo aí finalmente no mês de março, as commodities ficaram mais estáveis até, principalmente com o ouro subindo bastante aí no mês de março, mas a gente teve aí um cenário onde na Europa, por exemplo, continua um cenário onde os cortes de juros também devem acontecer ao longo do segundo trimestre desse ano, mas dependendo da economia americana. Então, com esse cenário mais avesso em relação ao corte de juros nos Estados Unidos, gera uma volatilidade, principalmente na alocação de ativos emergentes, de ativos de risco, uma reprecificação dos ativos de risco e, consequentemente, acaba impactando países como o Brasil. Bom, e vindo para o Brasil, pessoal, quando a gente fala esse ambiente de taxa de juros global mais desafiador,
gerado por essa volatilidade de uma reprecificação da economia americana, da curva de juros americana e, consequentemente, uma curva de juros global sendo reprecificada, a gente percebe que o ambiente doméstico ficou mais desafiador. A gente teve uma bolsa de valores que sofreu aí, fechou com uma queda de mais ou menos 0,7%, 1%. A gente teve um ambiente de real voltando a testar os R$5 por dólar. E a gente teve uma curva de juros aqui no Brasil que a taxa terminal, ou seja, a taxa final do ciclo de corte de juros, voltou a ser cogitada ao redor de 9,75, ou seja, um ciclo bastante pequeno ainda, na ordem de 100 basis points, né, de 1 ponto percentual, dado que a gente tem uma taxa básica hoje em 10,75. Então a gente está falando aí de um cenário onde o mercado começou a se questionar do impacto de um juros global mais forte no nosso ciclo de queda de juros aqui no Brasil. E aqui também não foi diferente em relação à atividade. A gente tem hoje um PIB brasileiro que muitas casas já começam a olhar um PIB ao redor de 2%, o mercado de trabalho está aquecido, e o ambiente de inflação aqui no Brasil, por conta de um mercado de trabalho mais aquecido, o primeiro salário ainda muito forte, começou-se a questionar uma retomada na inflação de serviços. Então, a desinflação que o Brasil também está tendo está sendo muito mais lenta que o necessário. E isso incomodou, de uma certa forma, o Banco Central, que sinalizou na sua última ata do Copom a mudança do forward guidance, ou seja, do que ele pretende fazer nas próximas reuniões, tirando o plural. Essa nomenclatura técnica de tirar o plural sinalizou que ele poderia fazer mais um corte de 50 bases na próxima reunião e depois, eventualmente, desacelerar o pace de corte de juros para atingir um patamar de juros na margem mais alto. Com isso, nós, na Claritas, revisamos a nossa taxa final de Selic. A gente falava em 8,75 de taxa final de Selic, mas com esse PIB mais forte, com essa mudança de comunicação do Banco Central, com essa querendo ter mais graus de liberdade, apesar dele sinalizar muito que essa mudança de tecnicidade, de plural, de forward guidance, não mudaria o cenário base de ciclo esperado pelo Banco Central, com o cenário externo um pouco mais avesso, com uma taxa de juros mais alta, com o nosso mercado de trabalho mais aquecido, com uma inflação de serviços aí que na margem está um pouco mais pressionada do que deveria, fez o mercado revisar a Selic para cima, e a gente hoje fala numa Selic, saímos de 8,75 para uma Selic de 9,25 terminal. A gente espera mais 2 cortes de 50 e 2 cortes de 25 basis points no ciclo daqui para frente, e hoje o que o mercado está precificando é algo por volta de apenas um corte de 52 de 25, a grosso modo. Então a gente entende que continua tendo prêmio nesses vértices curtos da curva. Sim, tivemos uma reprecificação, mas para a gente ainda tem prêmio nesses vértices mais curtos da curva, e é onde a gente continua de certa forma posicionado. Outro fator que deixou o mercado local um pouco mais preocupado foi a volta dos temores que a gente sempre teve em relação a políticas do governo. Em virtude de uma queda da popularidade do governo Lula, o governo lançou aí uma ofensiva em relação a tentar retomar essa popularidade do Lula, pensando em pacotes de bondade, né? Seja redução da tarifa de energia, seja políticas mais políticas de oferta de crédito. E um dos motivos que fez o mercado ficar um pouco mais nervoso foi o fato de, na época do pagamento de dividendos da empresa Petrobras, que não é uma empresa estatal, é uma empresa de capital misto, o governo, que tem a maioria das ações, ou seja, é o controlador, acabou sinalizando que segurou os dividendos a ser pagos, como sempre vem fazendo em todos os trimestres, segurou para investimentos futuros. Só que, na nossa visão, não há a menor necessidade de segurar esses investimentos, porque a empresa está bastante capitalizada, com bastante caixa, não existe a necessidade disso. Isso acabou gerando um temor, reacendeu um temor de interferência governamental em empresas, inclusive empresas de capital misto, um capital aberto na bolsa, como é o caso da Petrobras, como foi tentado uma intervenção aí colocando o antigo ministro Manteiga na empresa Vale do Rio Doce, que também não é uma empresa estatal, é uma empresa de capital misto, onde o governo tem, através de fundações, aí uma posição relevante, né? Então essa tentativa de interferência, de ruído político, voltando a levantar essas hipóteses de interferência do governo
sinalizando aquele parafiscal, aquela situação que a gente teve no governo Dilma, aquela situação que a gente tem de intervencionismo que o mercado não gosta, acabou acrescentando o prêmio de risco não só na curva de juros no Brasil, mas também na inflação esperada, também no câmbio e também na nossa bolsa. Isso tudo se espalhou como um todo aí para um ambiente mais restritivo, mais risk-off de Brasil, né? Apesar da gente não ter tido nada de concreto, a simples sinalização do governo Lula em tentar gerar esses ruídos já foi suficiente para o mercado reagir mal, voltando a pressionar o dólar, voltando a pressionar as curvas de juros e o mercado começar a discutir taxa terminal de juros aqui no Brasil muito mais alta. Então, para ver como isso atrapalha na condução da política monetária, inclusive, e talvez até um certo enfraquecimento, de uma certa forma, do próprio ministro Haddad, que hoje tem sido bastião aí da credibilidade do governo Lula perante o mercado financeiro. Importantíssimo para a ancoragem de expectativas e para a boa condução da economia brasileira. Com isso, gente, o nosso cenário é um cenário que ficou um pouco mais defensivo de certa parte, a gente reduziu o risco dos fundos como um todo e continuamos a concentrar o risco apenas nas posições de maior convicção, né? Aqui no mercado local, a gente continua com posições aplicadas em vértices mais curtos da política monetária, apenas nisso, e pouca posição ainda em vértices mais longos de juro real, dado o nível que temos aí, taxas de juros reais aí próximos a 6%. A gente acha que essa taxa aguenta bastante desaforo, mas a gente ainda não acha que exista momentum para essa taxa de longo prazo ela ter um fechamento mais claro. Então a gente está com posições bastante reduzidas em NTNBs. A gente tem uma posição um pouco maior aí em vértices mais curtos de política monetária, apostando justamente nessa terminal rate, nessa taxa final do Selic, que a gente acredita que hoje tem algum prêmio para um posicionamento, apesar de pequeno, existe um prêmio para posicionamento, dado o nosso cenário de 2,450 e 2,425. No cenário internacional de juros, a gente vinha carregando algumas posições ligeiramente de inclinação de curva, seja nos Estados Unidos, inclinação de curva, e alguns posicionamentos aí, principalmente em posições aplicadas em Reino Unido, e alguns crosses, algumas arbitragens de países na Europa, e a gente também cortou, em virtude desse cenário mais pressionado da economia americana, a gente também cortou um pouco essas posições. No book de moedas, a gente saiu das posições por completo já desde o final do mês passado, desde meados de março, para o início de março, que a gente só tinha posições de real contra peso mexicano, que nós zeramos essa posição, em virtude de uma economia americana mais forte, favorece a moeda mexicana, em detrimento desses ruídos brasileiros, acabam enfraquecendo o nosso real. Então a gente zerou essas posições, a gente não tem nenhuma posição em real hoje no Brasil, só temos posições de crosses aí, de países desenvolvidos e países emergentes que têm dado certo. Continuamos com operações favoráveis à moeda norueguesa em detrimento da moeda sueca, da moeda norueguesa em detrimento da moeda canadense, da moeda australiana em detrimento da moeda neozelandesa. Temos posições compradas em dólar contra o yuan chinês, continuamos a ter posições de arbitragem do iene contra o franco suíço. Ou seja, temos posições aí bastante defensivas para esse cenário mais cauteloso de economia americana. E em relação a moedas emergentes, a gente tem algumas posições apenas posições de carry de moedas emergentes contra moedas desenvolvidas num conceito de carry to vol, ou seja, uma moeda, um book de carrego de taxa de juros global mais favorecendo, protegido nesse cenário de risk-off. Por último, a gente continua a ter posições aí ligeiramente otimistas nas bolsas internacionais, uma posição pequena, a gente não tem uma posição grande por não ter uma convicção muito grande, mas a gente tem posições pequenas comprada na bolsa americana, comprada na bolsa chinesa. Temos posições de arbitragem entre índices da bolsa americana, e temos também posições aí em países emergentes ex-China, de uma certa forma. Na China a gente tem apenas uma posição específica, pequena também, mas todas essas posições relativamente pequenas como um todo. E na posição do Brasil, a gente tem uma posição direcional bastante reduzida, em virtude desse ambiente mais desafiador aí da Petrobras, esse ambiente mais desafiador em função da curva de juros no Brasil. A gente tem um book mais equilibrado, mais distribuído, com uma carteira que ainda tem uma composição de small caps maior, mas bastante mais equilibrada como um todo, com um direcional bastante pequeno. A gente tem hoje mais ou menos 80% do nosso book redeado e uma posição direcional de bolsa bastante reduzida aqui no Brasil, que tem performado muito bem.
Em commodities, a gente continua gostando da posição comprada em ouro. Temos uma posição há bastante tempo comprada em ouro, que foi reforçada ao longo do mês passado, e temos posições apenas de arbitragem no mercado de petróleo, de play de curva, de inclinação de curva de petróleo, que a gente acha bastante negativa atualmente, uma pressão muito grande por conta de ruídos geopolíticos nos vértices mais curtos. E temos uma posição aí comprada pequena em commodities metálicas, no caso o cobre. Em relação à performance do mês passado, a gente teve uma performance relativamente satisfatória, a gente teve os fundos rodando aí na sua totalidade aí acima do CDI no mês passado. O Claritas Hedge rodou no seu fundo master 125% do CDI, o Claritas Total Return rodou 160% do CDI no seu fundo master, o Claritas Institucional rodou 105% no seu fundo master, o Claritas Advisor acabou rodando próximo do CDI, um pouquinho acima do CDI no fundo master, e o Claritas Inflação também rodou aí acima do seu benchmark no mês passado, aí por volta de 105% do seu benchmark. O principal book aí, em termos de performance distribution, né, de contribuição para a performance dos books, foi sem dúvida o nosso book de bolsa. A gente teve uma performance muito boa no book de bolsa, seja no nosso stock picking, com uma carteira de small mais focada aí um pouco em aviação, um pouco em cenário de economias mais que se beneficiam do mercado doméstico, em detrimento de empresas que se beneficiam do cenário mais global. A gente teve aí um stock picking bastante interessante que agregou. A gente teve um retorno de mais ou menos 45 basis points no hedge de posicionamento positivo aí de bolsa no mês passado, tanto no book local quanto no book offshore, que também agregou bastante. A gente teve aí um ganho de mais ou menos 11 bases dos 41, ou seja, mais ou menos 25% do resultado vindo da nossa posição comprada em bolsas externas. No caso do Claritas Total Return, lembrando que esse é um fundo tocado a 6 mãos, o book long and short quantitativo continua a agregar um alfa aí, com um alfa no mês passado, e o fundo o book long and short fundamentalista também teve um retorno satisfatório, ambos agregando por volta de 0,25 no book de bolsa. O book de bolsa macro acabou agregando no mês passado 0,90 praticamente, sendo 60 bases aí somente do stock picking, e mais 22 bases do book direcional offshore, comparado nessas bolsas, como eu comentei agora há pouco. Nós acreditamos que o cenário é um cenário que enseja um ambiente um pouco mais conservador em termos de alocação de risco, onde a gente concentra as posições onde tem maior convicção, que é no caso dessa parte da política monetária de curto prazo no Brasil. As nossas posições de inclinações de curva nos Estados Unidos e na Europa foram reduzidos. Colocamos aí lucro no bolso e estamos com posições mais reduzidas apenas de inclinação, por conta desse cenário um pouco mais pressionado. Não vemos aí um prêmio de risco muito grande para nos posicionar nesse momento lá fora. Nosso book de moedas também está bastante bem controlado e nosso book de bolsa também está bastante bem protegido. Então a gente está com um book bastante concentrado, com mais arbitragens e mais posições aí relativas. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para agregar com vocês. Qualquer coisa eu coloco a minha área macro, assim como a área econômica ou a área comercial, inteiramente à disposição de todos. Obrigado e até a próxima.